Dando continuidade à história, Sonhos de Liberdade, ditado pelo espírito Jussara, escrito pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 8. A Montanha. Numa manhã, um servo escravo de Floriano veio avisar que ele havia falecido de madrugada. A notícia trouxe muito sofrimento ao casal idoso. Miguel sentiu muita pena. Eles foram de carroça até a cidade e ficaram lá por 5 dias. Voltaram muito tristes. Miguel, explicou Sinhá Francisca, nosso filho Floriano teve de madrugada um ataque do coração e morreu. Ele era viúvo. Nossa nora faleceu há 3 anos. Ele tinha 5 filhos, somente o caçula é solteiro. Estamos sofrendo muito. Era ele que nos ajudava financeiramente. Temos de nos organizar sem esse dinheiro, lastimou o senhor Godofredo. O senhor permite que eu dê uma opinião? Perguntou Miguel, e como o senhor Godofredo fez sinal afirmativo com a cabeça, voltou a falar. Dê a carta de alforria à Tatinha. Será uma despesa a menos. Ela ultimamente tem feito poucas atividades e até mora em outro lugar. Sem ela na casa será uma a menos para comer. O senhor não precisará lhe dar alimentos e roupas. A sinhá pode cozinhar e eu farei o resto do serviço. Você é inteligente, Miguel, exclamou Sinhá Francisca. Bendita a hora que o compramos. Tem nos ajudado muito, é econômico. Além disso, com a sua pesca, caça, horta e com os animais que criamos, nossa despesa será pouca. E se dermos a carta de alforria à Tatinha, poderemos viver com as nossas economias. Você não quer a sua carta de alforria? Perguntou o senhor Godofredo. Quero, mas se os senhores me derem, continuarei aqui. Por quê? Perguntou o senhor Godofredo. Primeiro, porque gosto dos senhores. Segundo, porque sei ser grato. Depois, não tenho para onde ir. Você promete, ao ser liberto, ficar conosco? Sinhá Francisca quis que ele confirmasse. Fico sim, afirmou Miguel convicto. Miguel pensou que seria bom ter a carta de alforria, somente porque temia ter outros senhores, principalmente pertencer à filha deles, e ter de servir aquele garoto que lhe prometera o chicote. Miguel, disse o senhor Godofredo, estou pensando em vender as outras 2 casas, guardar o dinheiro e ir usando. Francisca tem algumas joias que podemos ir vendendo. Assim poderemos viver com dignidade até Deus nos chamar. Tomás, nosso querido neto, virá aqui para me ajudar. Na semana seguinte, Tomás, um jovem muito simpático, bondoso, veio visitar os avós e ajudou o senhor Godofredo a vender as 2 casas e a fazer as cartas de alforria para Miguel e para Tatinha. E deixando tudo acertado, Tomás partiu. Tatinha ficou contente, mas reclamou que não ia mais receber alimentos e roupas dos senhores. Tatinha, disse Miguel, seja grata e não reclame. Aqui você é bem tratada, mas o senhor Godofredo e a sinhá Francisca estão idosos. Se eles morrerem, você terá outros senhores. Já pensou pertencer à sinhá Martina? Terá de ir embora e com certeza não será tratada como é aqui. Você tem razão, Miguel. Vou agradecer muito a Deus e aos meus ex-senhores. Ela não foi mais trabalhar. O casal passou a fazer algumas tarefas na casa e isso foi muito bom para eles. Miguel passou a trabalhar mais, porém estava contente.
A rotina era tranquila. Iam pescar, caçar e as finanças do casal estavam equilibradas. Sr. Godofredo escreveu aos filhos contando das dificuldades e que havia vendido os 2 escravos e as 2 casas. Recebeu resposta do filho que dizia que, com a venda das casas, eles teriam dinheiro e que ele então não precisaria se preocupar com eles. A filha respondeu que era um absurdo eles terem vendido os bens e que certamente estavam em dificuldades por gastarem com supérfluo. Miguel fazia chás para o casal como também para outras pessoas. Sempre alguém lhe pedia uma erva para dores diversas. Ao dar ervas ou chás, ele orava pedindo que a pessoa melhorasse e dava resultado. Até o padre lhe pediu para suas dores de estômago. Miguel não sonhava mais com aquela casa enorme nem com os olhos azuis. Raramente se lembrava de seus sonhos. Às vezes conversava com companheiros do quilombo que desencarnaram e com Zefina, que se mostrava sadia e bonita. Quando fazia os seus chás ou preparava ervas, sentia junto de si Pai João, e isso o confortava. Todas as vezes que era permitida a entrada de negros na igreja, ele ia e tentava acompanhar as orações, mas gostava mesmo era de orar conversando, expressando o que sentia. Aprendeu muito na cidade com a convivência com os que já sabiam mais. Falava com mais acerto, aprendeu a se comportar, a sentar em cadeiras, a cumprimentar e a ser gentil. Quando fez 4 meses que Floriano desencarnou, Miguel viu-o passar pela cozinha. Assim a Francisca estava na sala e começou a chorar, reclamar da solidão e que sofria. Miguel orou pela alma dele e assim a se acalmou. 2 dias depois, Sinhá Francisca e Miguel estavam na cozinha preparando o almoço quando ele viu Floriano novamente, que entrou e ficou de pé olhando-os. Bateram na porta e Sinhá levantou-se para atender a vizinha que a chamava. Miguel tentou um contato com aquele espírito. Olhou e falou mentalmente. Bom dia, senhor Floriano. Até que, enfim, me dirigem a palavra. Um negro escravo? Você pode me dizer o que está acontecendo? Todos fingem que não me vê. Até mamãe, que nunca antes agiu assim, estou confuso. Miguel, sem rodeios, respondeu, achando que era melhor esclarecê-lo de vez. O senhor faleceu. Faz 4 meses que morreu. O quê? Você está louco? Meus pais estão caducos para aturar um escravo abusado? Num salto, aproximou-se de Miguel, segurando com as mãos o seu pescoço. Seu negro vadio mentiroso, não estou achando graça da sua piada. Miguel sentiu-se sufocado pela energia dele. Não por suas mãos, porque Floriano, agora desencarnado, usava, como todos os que partem para o plano espiritual, outro corpo, o perispírito, e esse não tem como apertar o corpo de matéria. Mas Miguel viu, sintonizou, recebeu a energia de Floriano, que estava perturbado, sofrendo, e naquele instante transmitia a Miguel a raiva de ser ignorado e de seu sofrimento. Apesar de ter se assustado, pediu ajuda a Deus. Chamou por Pai João e lembrou que o antigo líder do quilombo chamava, em situações difíceis, por Jeremias. Miguel viu 2 luzes, percebeu que uma era Pai João e a outra certamente seria Jeremias, que com delicadeza tiraram Floriano de perto dele e o fizeram sentar numa cadeira. Pai João falou e Miguel sentiu seus dizeres em sua mente. Miguel, repita para ele o que eu vou lhe dizer. Fale com calma. E ele repetiu, falando baixinho. Senhor Floriano, todos nós que nascemos um dia, teremos de voltar para a espiritualidade. A morte do corpo físico é algo comum e natural.
O corpo para suas funções e morre. Nosso espírito sobrevive, a alma não morre. Então nos confundimos, apesar de esse processo ser muito simples. Vamos recordar um pouquinho? Na madrugada de sábado, o senhor acordou com dores fortes no peito e depois voltou a dormir. O que aconteceu foi que, na segunda vez que o senhor dormiu, seu corpo físico morreu. O senhor não deve se apavorar. Como não entendeu o que aconteceu, ficou na sua casa e veio ver os seus pais. Eles não conversam com o senhor porque não o veem. Eu vejo porque tenho um dom para isso e quero ajudá-lo. Você não está mentindo. De fato, lembro-me da dor que senti. Eu dormia, acordava, pensei que fosse morrer de tanta dor. Então perdi os sentidos e acordei num lugar estranho. Escutei choro, meus filhos e meus pais me chamavam. Quis ver o que acontecia com eles e, sem saber como, fiquei perto deles. Está sendo terrível. Eles não me veem nem falam comigo. Se o senhor olhar para seu lado direito, verá 2 amigos meus, 2 negros bondosos que lhe explicarão direitinho o que aconteceu com o senhor e o levarão para uma morada onde estão os mortos da carne, mas vivo em espírito. Floriano viu os 2 espíritos, sorriu, foi ficando com sono e dormiu. Jeremias pegou e pai João abraçou Miguel, se despedindo. Miguel, vamos levá-lo para um bom lugar, porque Floriano é uma boa pessoa. Perturbou-se por não conseguir ficar longe dos filhos e dos pais. Agora ele ficará bem. Partiram. Logo em seguida, Sinhá Francisca entrou na cozinha. Miguel, antes de atender a porta, eu senti um aperto no peito, mas passou. Agora eu estou tranquila. Miguel não viu mais Floriano e, quando sentiu o pai João perto de si, perguntou pelo filho de sua sinhá. Floriano está bem, encontrou-se com a esposa e os 2 estão aprendendo a viver na espiritualidade, respondeu o pai João. Senhor Godofredo ficou doente, alimentava-se com dificuldades, sentia muita fraqueza e ficou acamado. Um médico, trazido pelo neto Tomás, veio atendê-lo e o diagnóstico foi pessimista. Ele estava muito doente e não se recuperaria, pois possuía feridas internas que doía muito. Senhor Godofredo tinha câncer no aparelho digestivo. Tomás trabalhava numa cidade vizinha, mas 2 domingos por mês ele vinha visitar os avós. Miguel e Sinhá Francisca cuidavam do doente com toda a dedicação. Nas crises de dores intensas, Miguel fazia chás fortes, que lhe dava as colheradas. Orava muito e elas somente suavizavam o sofrimento do enfermo. Foram meses de muito trabalho para os 2 e de muitas dores para o senhor Godofredo, que raramente dormia. Assim a Francisca gastou muito do dinheiro da venda das casas. Numa manhã, enquanto higienizava o doente, senhor Godofredo falou com dificuldades. Francisca, estou vendo nosso Floriano, a nossa nora e 2 negros muito radiantes. Acho que estão vindo me ajudar. Vou partir, minha velha. Minha alma vai para o além. Não sofra por mim. Você ficará bem com Miguel. Falou mais algumas palavras que eles não entenderam. Depois ficou quieto. Sorriu e desencarnou. Sinhá Francisca sofreu muito. Miguel ficou ao seu lado no velório. Todos da cidade foram dar os pêsames. Da família que morava longe, somente os netos, filhos de Floriano, estiveram no enterro. Tomás foi o único que pernoitou com a avó, mas teve de partir no dia seguinte, e antes de ir conversou com Miguel e com a avó. Miguel, você é liberto, poderá partir quando quiser. Responda-me com sinceridade, você tem intenções de ir embora?
Não, Sr. Tomás, não deixarei assim a Francisca, a não ser que ela não me queira mais aqui. Miguel, por que você quer ficar aqui e trabalhar somente por casa e comida? Sr. Tomás, o que posso desejar de diferente? O que é nosso realmente? Seu pai morreu, o Sr. Godofredo também. O que eles levaram consigo? Eu não tenho nenhum parente. Fui tratado pelos seus avós com bondade. Eu gosto deles. Gosto muito de sua avó. O senhor não se preocupe, cuidarei dela com dedicação. Pelo meu trabalho, eu não posso vir muito aqui. Estou morando num quarto alugado e enquanto não me casar, eu não tenho como levar vovó comigo. Tomás, agradeço o seu carinho, falou sim a Francisca. Não quero que você se preocupe comigo. Desejo continuar vivendo nessa cidade. Aqui sou conhecida de todos os moradores. Eu tenho muitos amigos. Não quero sair dessa casa. Ficarei bem. Miguel é uma boa pessoa. Ajudou-me tanto na doença do meu Godofredo. Vovó, repartimos os poucos pertences de papai. Deu pouca coisa para cada um. Meu salário mal dá para os meus gastos. Não tenho como ajudá-la financeiramente. Aconselho que não passe aperto. Conforme necessite, vá vendendo as joias, os objetos de valor que possui. Não passaremos necessidade, Sr. Tomás, afirmou Miguel. Vou continuar caçando, pescando, buscando lenha, temos a horta surtida e animais. Nossas despesas serão poucas. Vovó, dê as roupas do vovô a Miguel, ele merece. Vou partir, voltarei no final do mês, se cuide. A bênção. Sim, a Francisca chorou ao se despedir do neto. Quando ficou a sós com Miguel, falou emocionada. Nunca tive muitas joias. Minha filha pegou para ela as melhores. Tenho pouco dinheiro. Esta casa, 2 quadros, toalhas de renda e um anel que renderão muito pouco. Vamos nos organizar, sinhá Francisca. Não precisaremos de muito. Compraremos somente sal, açúcar e alguns cereais. Vamos ficar bem. Sinhá Francisca deu as roupas do senhor Godofredo a Miguel e ele continuou a caçar, a pescar e a trabalhar mais ainda. A sinhá também se ocupou e isso a ajudou a se conformar com o falecimento do marido. Miguel continuou a fazer chás, ungüentos e a benzer. Era procurado por mães para benzer os filhinhos e por doentes. Miguel recitava baixinho algumas fórmulas, mas o que fazia mesmo era desejar com amor que aquele a quem benzia ficasse bem. Às vezes tinha a sensação de que saía algo de si e na maioria das vezes sentia a presença de Pai João ou de Zefina por perto. Miguel sentia-se bem, tranquilo e feliz. Tomás ia visitar a avó uma vez por mês. Chegava tarde, pernoitava e no dia seguinte, logo após o almoço, partia. Outros netos iam algumas vezes, mas para descansarem na casa da avó. Davam muito trabalho a Miguel e assim a Francisca, e os gastos também. A sinhá, então, não os convidou mais, e se escreviam perguntando se podiam ir, ela respondia que estava adoentada e que não tinha dinheiro para as despesas com extras. E ela realmente não se sentia bem, com a idade sofria com diversas dores. Era o reumatismo, as indisposições e do dinheiro que ela ainda tinha guardado pegava somente para comprar o essencial. Os netos então pararam de ir vê-la, até porque não queriam ajudá-la. O outro filho e a filha escreviam raramente respondendo depois de muitas cartas enviadas por ela e nunca mandaram nenhuma ajuda. Tomás era aguardado com carinho pelos dois. Miguel caçava ou pescava, a sinhá caprichava no almoço,
Numa das vindas, Tomás convidou Miguel para que se sentasse com ele na sala, porque iria ler um texto do Evangelho. Este livro, mostrou Tomás, é a Bíblia. Aqui está escrita a história do povo judeu, dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. No Novo encontramos os Evangelhos. 4 evangelistas escreveram sobre Jesus. Essa Bíblia está escrita em latim. Um professor que mora na cidade em que resido traduziu alguns trechos que copiei. Vou ler para vocês o Sermão da Montanha, que foi escrito por Mateus. E começou a ler devagar. Jesus disse: Bem-aventurados. Miguel arrepiou-se, encantou-se com a leitura. Onde escutei esses ensinamentos? São lições de bem viver e que todas as pessoas deveriam seguir, pensou. Maravilhado, prestou muita atenção e acabou por chorar emocionado. Miguel, por que chora? Perguntou Sinhá Francisca. Achei tão bonito que o Sr. Tomás leu. Respondeu comovido. Jesus foi um ser maravilhoso. Foi não, é, exclamou Tomás. Os ensinamentos de Jesus foram muito importantes para os que tiveram o privilégio de escutá-lo. E é agora para nós que podemos repetir e será com certeza no futuro para outras pessoas. Jesus é um Espírito que nos ama, podemos tê-lo presente em nossa vida. Basta seguirmos os seus ensinamentos. Assim a Francisca poderia ler essas folhas para nós à tarde. Isso se o Sr. Tomás deixá-las aqui, falou Miguel. Posso deixá-las, copiarei de novo para mim, concordou o moço. Sei ler, mas não enxergo direito, disse a Sinhá. Ora, vovó, pegue a lupa do vovô, exclamou o neto. E assim, muitas tardes, os dois sentavam-se nas poltronas na sala e Sinhá Francisca lia um texto. Eram somente 30 folhas do Evangelho de Lucas, contando o nascimento de Jesus, de João, a crucificação, 2 milagres do Evangelho de Marcos e as bem-aventuranças de Mateus. Hoje vou ler o Sermão da Montanha, falou Sinhá Francisca. É a parte de que você mais gosta, não é, Miguel? Mas quando ela ia começar a ler, uma vizinha chamou para lhe dar algo. Miguel ficou pensando. Sermão da Montanha, meu Deus! Pai João me disse ao jogar as pedras que eu deveria prestar atenção numa montanha, pois era ela que me daria a liberdade que eu desejava. A carta de alforria não fez diferença na minha vida. Não senti a liberdade que queria. Que liberdade será essa? Do meu espírito? Montanha? Será essa montanha? Os ensinamentos desse sermão? Com certeza. Acho que se todos compreenderem e fizerem o que foi recomendado nesse maravilhoso sermão, será libertado pelo Espírito. Quero escutá-lo sempre com atenção e fazer direitinho o que recomenda esse precioso ensinamento. Quando a Sinhá voltou, ele perguntou: por que esse texto chama Sermão da Montanha? Uma multidão de pessoas seguia Jesus e na encosta de um monte, o mestre ficou num local mais alto. As pessoas acomodaram-se e ele ensinou, proferindo esses ensinamentos. Era monte ou montanha? Miguel quis saber. Não sei. Tomás uma vez me disse que no lugar em que Jesus viveu e fez esse pronunciamento não existe montanhas altas, mas sim montes. Não faz diferença se era um ou outro, ficou conhecido por montanha. O que importa são os ensinamentos legados. Maria veio uma tarde conversar com Miguel. Minha Sinhá pediu para vir aqui contar a você o que está nos acontecendo. Tem uma assombração lá em casa.
Como Maria calou-se e ficou olhando para Miguel, ele perguntou: assombração? Espírito de uma pessoa que teve o corpo morto? Aqui eles chamam de assombração, alma penada, quando não colocam a culpa no demônio, respondeu Maria. O fato é que está assombrando todos. O padre foi lá, jogou água benta, orou e por 3 dias nada aconteceu. Depois a coisa ruim voltou. Como sabe que é ruim? Miguel quis saber. Pela sensação, fico arrepiada, trêmula e sinto que é uma energia má, explicou Maria. Pode ser medo. De fato, sinto medo. Não sentia no quilombo porque lá sabia que Pai João nos defendia. Vou contar a você o que acontece no lar dos meus senhores. Velas e lampiões são apagados, portas e janelas batem, xícaras são quebradas, escutamos bater palmas e até cobertores são puxados. Eles já escutaram risadas, eu não escutei. Comentei fatos acontecidos no quilombo e que você uma vez ajudou o Pai João a enxotar uma alma penada. Assim a pediu para ver se você não poderia ir lá e ordenar a coisa ruim que vá embora. A que horas costuma acontecer esses fenômenos? Perguntou Miguel. Não tem horário, mas pior à noite. Vou orar e me preparar. Se Pai João e Jeremias me disserem que me ajudarão, vou lá depois de amanhã. Você tem visto Pai João? Perguntou Maria, esperançosa. Por favor, Miguel, pergunte a ele dos meus filhos. Maria foi embora e Sinhá Francisca saiu de trás da porta. Ela sempre escutava as conversas que as pessoas tinham com Miguel, que não se importava porque ela era discreta. Miguel, falou Sinhá, você pode conversar com os mortos? Eu também quero saber notícias de Godofredo e de Floriano. Você vai mesmo tirar a assombração de lá? Vou somente orar, Sinhá Francisca. Não converso com os mortos, nada faço além de orar. Que pena, exclamou Sinhá. O senhor Godofredo e o senhor Floriano estão bem. Eram pessoas boas e nós sabemos que os seres bondosos, quando morrem, vão para o céu. Você tem razão, eles estão no céu. Miguel orou e pediu a Pai João para vir ajudá-lo. Que quer Miguel? Miguel viu o espírito amigo sorridente. Para mim, nada, Pai João. Maria quer saber de seus filhos, e na casa em que ela está servindo, tem um espírito perturbado. Pediram-me ajuda e não sei o que faço. Lembrei o que aconteceu com o senhor que tentou ajudar e não foi compreendido. Os tempos são outros, meu amigo. Eu era escravo e você é liberto. Tinha companheira e filho e você não os tem. Mas é melhor se precaver. Explique bem para os que vieram procurá-lo que você não pode acertar tudo sem curar a todos. Diga a Maria que seus 2 filhos estão bem no quilombo. Foram 11 os que ficaram. Pai João falou os nomes. Eles vivem como irmãos, sentem saudades, estão bem, porém sofridos. Com certeza abreviarão o período de estágio no corpo físico de tanta tristeza. Mas fale a ela que estão bem. Vá, Miguel, à casa em que Maria mora às 6 horas. Peça licença para orar sozinho na sala. O espírito que os está incomodando é um sobrinho do senhor que se sente ultrajado e acha que foi humilhado por eles. Converse com o desencarnado mentalmente, fale da necessidade de perdoar e de ir para um local onde sentirá paz. Vou junto. O espírito não me verá porque estamos em sintonia diferente. Mas, depois de conversar com você, tentarei fazer com que ele me veja e vou convidá-lo para ir embora comigo.
No outro dia, no horário marcado, Miguel foi à residência dos senhores de Maria. Chegando lá, pediu para ficar sozinho na sala. Começou a orar e logo sentiu a presença do desencarnado e conversou com ele mentalmente. E ficou sabendo que os tios dele, os senhores da casa, quando o avô dele morreu, ficaram com os bens materiais que seriam herdados por sua mãe e que por isso passaram dificuldades, e enumerou-as, e que agora que ele poderia perturbá-los, fazia-o com satisfação. Miguel tentou fazer com que ele entendesse que quem sofria era ele, que poderia ficar bem se perdoasse e fosse cuidar dos seus interesses. Você fala assim porque não foi você o prejudicado, e eles não me pediram perdão. Para tudo o que nos acontece existe uma razão, insistiu Miguel. Os acontecimentos ruins que nos ocorrem devem ser esquecidos. O passado passou e não volta. É pelo presente que construímos o futuro. Vou chamar os senhores aqui e conversarei com eles. Falarei de você. Vai escutar a versão deles. Miguel pediu para o casal entrar na sala, fechou a porta e disse: Por favor, o senhor poderia dizer o que aconteceu tempos atrás, quando seu cunhado morreu e a sua irmã ficou viúva com um filho pequeno? Por quê? O que está acontecendo? Indagou o senhor. Aqui está presente o seu sobrinho. Ele acredita que foi prejudicado pelo senhor. Acho que, se ele souber o que de fato ocorreu, irá embora. Ele quer que lhe peçam perdão. O casal admirou-se. Aquele fato ocorrera havia muitos anos e em outra cidade, mas como acontecimentos estranhos estavam sucedendo, o senhor achou melhor contar. Então se sentou, falou baixo e calmamente. Minha irmã mais velha fugiu de casa para se casar com um homem que não era confiável. Fugira porque nosso pai não queria essa união. Ao sair do nosso lar, à noite e escondida, minha irmã levou todo o dinheiro que meu pai guardava em casa e as joias da minha mãe. Meu genitor não quis ir atrás. Achou melhor esconder o fato que o envergonhara. Não soubemos dela por muitos anos. Um dia recebi uma carta de minha irmã dizendo que estava numa cidade vizinha com um filho. Fui vê-la. Disse-me que o marido havia morrido e que eles tinham gastado todo o dinheiro e que vendera as joias. Pediu-me dinheiro para ir para longe. Meu pai não quis dar nem vê-la, e ficamos sabendo que o marido dela havia morrido assassinado quando foi assaltar uma taberna. Resolvi ajudá-la. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, que estava juntando para comprar minha fazenda, e fui ao seu encontro. Dei-lhe o dinheiro. Desejei felicidades e disse que sempre poderia contar comigo. Ela gentilmente me serviu um chá. Tomei e acordei horas depois somente com as minhas roupas íntimas. Minha irmã fora embora com a minha carruagem, levou as minhas roupas e deixou a hospedagem por pagar. Tive de pedir emprestado roupas e um cavalo para voltar para casa. Meu pai ficou muito aborrecido com mais uma desfeita da minha irmã. Ele então dividiu o que tinha para mim e para os meus outros 3 irmãos, não deixando nada para ela. Segundo ele, minha irmã tinha roubado sua parte. Não a vi mais, nem soubemos dela. Pergunta a ele se é verdade mesmo o que disse, pediu o espírita Miguel. O senhor está contando o que realmente aconteceu? Indagou Miguel. Não conheci o filho da minha irmã, respondeu o senhor. Mas por que ele não procura saber? É fácil. Espírito conversa com outro, basta ele perguntar para o pai dele como ele morreu e para a mãe o que aconteceu. Miguel, peça que saiam da sala, disse pai João. Miguel pediu e os 2 saíram. Então pai João se fez visível para o espírito que assombrava a casa e disse: Meu amigo, o que o seu tio falou é verdade.
Sua mãe contou a você o que queria que tivesse acontecido. Deixe-os em paz e venha comigo. Você vai viver num local próprio ao seu estado de desencarnado, onde aprenderá muitas coisas e depois poderá saber de seu pai e ajudar a sua mãe, que ainda está encarnada. Ele acabou aceitando o convite e foi embora com o pai João. Mais tarde explicou a Miguel que não é por estar desencarnado que se sabe de tudo. Para saber é necessário pesquisar e estudar. E que aquele espírito não procurou saber e continuou da mesma maneira de quando era encarnado. Não teve mais assombração e Miguel passou a ser mais procurado porque, infelizmente, as pessoas querem ter os seus problemas solucionados, de preferência por terceiros, e sem se esforçar. Miguel explicava que não conseguia atender a todos a contento e que para receber as pessoas tinha que ser receptiva, isto é, fazer por merecer. E ele passou a sentir muito perto de si pai João e Zefina, que lhe disse estar aprendendo a fazer o bem. Miguel orava para as crianças, diziam que ele as benzia. Fazia isso quase sempre com ramos verdes e que normalmente ficavam murchos após passarem em volta delas. Plantas são capazes de absorver energias negativas, explicava pai João, mas é na oração que está a força poderosa. Não importando se as pessoas se ajoelham, se a faz deitada ou se acende velas. O que resolve de fato é a oração. Ao acender velas, caso a pessoa acredite nisso, pode-se queimar o vínculo negativo com pessoas más. Repito, porém, que é na oração sincera que recebemos ajuda. Aconselhe sempre as pessoas a terem bons pensamentos, a fazer o bem para sair da faixa das energias prejudiciais. E Miguel pacientemente orava para as pessoas, escutava e as aconselhava. Além disso, continuava trabalhando. Sinhá Francisca, idosa, fazia pouca coisa e ele tinha que dar conta de tudo. Os moradores da cidade, sabendo que os dois passavam por dificuldades financeiras, começaram a lhes trazer prendas. Normalmente, eram os alimentos que tinham de comprar: sal, açúcar, café, farinha e outros. Sinhá Francisca e Miguel conversavam sobre isso. Será que devemos aceitar, Miguel? Eles trazem para a senhora, todos a conhecem há muito tempo, têm amizade com os moradores. Mas acho que eles trazem porque você as benze. Será? Se for por isso, devo aceitar? Perguntou Miguel. O fato é que eu tenho pouco dinheiro, falou assim, suspirando. Não tenho como comprar o que necessitamos. Você é liberto, pode ir embora. O que será de mim? Como viverei? Sem você eu passo fome. Eles vêm aqui receber ajuda na hora que está bom para eles. E você, por isso, trabalha à noite e levanta muito cedo. Miguel pensou muito no que conversaram e quando sinhá Narcisa veio trazer os dois netos para benzer e lhe trouxe pão e doces, ele lhe perguntou: por que a senhora nos trouxe esses agrados? Conheço a sinhá Francisca há muito tempo. Ela sempre foi uma pessoa boa e continua sendo. Deixa você benzer e das plantas de sua horta. Você faz os chás. Você me disse para fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse. Se eu ficar viúva e passar por dificuldades, eu gostaria que me ajudassem. Trago essas prendas com carinho. Miguel sorriu aliviado. Sinhá Narcisa estava aprendendo a ser grata, e a gratidão é um sentimento muito bonito. Inácio, um negro liberto que trouxe a mulher doente, e Miguel a curou com seus chás e orações, passou a ir 2 vezes por semana, à tardinha, para ajudá-lo no serviço. Ajudando no seu trabalho, você, Miguel, terá mais tempo para ajudar os outros.
Inácio rachava lenha, limpava a horta e o quintal. E um outro, também grato, trazia lenha para eles, e Miguel não precisou mais ir buscá-la. Tomás conversava com a sinhá Francisca na sala. Miguel estava junto. Vovó, não demora muito e o nosso imperador libertará os escravos. Existe muita pressão dos abolicionistas. Os jornais do Rio de Janeiro dão por certo esse acontecimento. Não ter mais escravos no Brasil, isso será maravilhoso, exclamou sinhá Francisca. Será em termos, falou Tomás. Como? Não será bom nossos negros serem livres? Perguntou a sinhá admirada. Vovó, explicou Tomás, não bastará dar liberdade aos escravos. O que eles vão fazer depois com essa liberdade? Terão de se alimentar, ter um local para se abrigar. Como conseguirão sobreviver? O governo não pode nem tem como ser paternalista e sustentá-los. É complicado. Teria de dar, junto da liberdade, condições para eles sobreviverem, para se alimentar e ter onde morar. Eles vão ter que trabalhar e, com certeza, serão mal remunerados e alguns ficarão em situação pior. Receberão ordenados somente quando trabalharem, e a maioria dos senhores não terão escrúpulos de dispensá-los quando velhos ou doentes. Espero que os senhores não deem aos negros mais castigos. Esses deverão ser proibidos. Mas o país é muito grande para ser fiscalizado. Mudaram de assunto e Miguel ficou pensando no que escutara e concluiu que Tomás estava certo. As duas leis que existiam, a que libertava os escravos idosos e os recém-nascidos, não ajudavam os negros. Era difícil os escravos chegarem aos 60 anos e as crianças tinham de ficar com os pais escravos. Ele tinha a carta de alforria e isso não lhe fez diferença. Se fosse embora da casa da sinhá Francisca, teria que continuar trabalhando em troca de alimento. Recebera a notícia que, 36 dias antes, em 13 de maio, a princesa Isabel libertara os escravos. Os negros da cidade saíram pelas ruas cantando alegres e reuniram-se na praça. Vá, Miguel, comemorar com os seus irmãos de raça, disse sinhá Francisca. Miguel foi. Estavam todos alegres, se abraçaram e cantaram. Você não está contente, Miguel? Perguntou Maria, aproximando-se dele. Estou preocupado, Maria. O que será que eles vão fazer com a liberdade? Espero que não façam besteira. Eu vou ficar com os meus senhores, afirmou Maria. Nós temos de continuar nos alimentando e por isso teremos de trabalhar, exclamou Miguel. Bebam! Tião aproximou-se dos dois com um copo de aguardente. Vamos comemorar! Comemorar bebendo? Perguntou Miguel. Beba isso, insistiu Tião. Miguel pegou o copo e cheirou a bebida. Relembrou que logo após ter chegado à cidade, ele conheceu a bebida que Zefina lhe dissera fazer tanto mal. Todos bebiam e ele o fez. Virou o conteúdo do copo. Sentiu a bebida queimar a sua garganta, engasgou, tossiu. Achou o gosto muito ruim. Recusou-se a tomar mais e logo sentiu um torpor. Essa bebida deve suavizar dores ou ajudar a esquecê-las. Talvez se viciem por isso. A realidade fica distante, pensou ele. Miguel lembrou do que o Sr. Tomás falara. É um passo importante a libertação dos escravos, mas isso somente não basta. É necessário dar a eles condições para viver dignamente. Com tristeza, ele viu os negros contentes, mas pressentiu que teriam muitos sofrimentos. Não era um final de conto de fadas. Casaram-se e foram felizes para sempre. Libertos, continuariam com muitos problemas.
Muitos ficaram bêbados e deram vexame, xingaram os brancos e brigaram entre si. Miguel foi embora chateado. Todos voltaram para a casa dos seus ex-senhores e os dias seguintes foram tumultuosos. Alguns ex-escravos resolveram ir embora, uns querendo encontrar parentes, outros para se aventurar, conhecer outros lugares. E muitos libertos foram para a cidade e alojaram-se num galpão. Estavam famintos e alguns machucados. A população ficou temerosa, houve roubos e os soldados pediram que eles fossem embora. Mas uns iam, outros chegavam. Miguel, com a permissão da sinhá Francisca, ia ao galpão e cuidava dos doentes, fazia curativos e dava conselhos. Da euforia à preocupação. Naquela cidadezinha onde os escravos eram bem tratados, os negros sentiam-se protegidos, abrigados e ficaram confusos. A maioria não sabia como viver em liberdade. Muitos negros, para não morrerem de fome, roubavam, eram presos e recebiam castigos. Demorou para a maioria se encaixar, entender que necessitavam trabalhar para sobreviver. Miguel escutou muitas histórias tristes e a maioria com fins mais tristes ainda. E havia negros que se excediam e que eram maus. Um ex-escravo estuprou uma garotinha branca de 9 anos e justificou que os seus ex-senhores faziam isso com as meninas filhas dos escravos. Outro lhe disse que não ia trabalhar mais, iria esmolar e já tinha desculpa. Dizia que estava à procura de sua filha. Esse mentia, mas a maioria estava mesmo à procura de entes queridos. Miguel tentou ajudar todos os que passavam pela cidade e ficava no galpão, lembrando sempre do que pai João uma vez lhe falara, quando ainda estavam no quilombo. Existem brancos e negros, bons e maus. Bondade e maldade são atributos do espírito que pode estar vestido num corpo físico das diversas raças. Foi um acontecimento maravilhoso no Brasil, ter abolido a escravidão e proclamado que todos são irmãos brasileiros. Maria foi ver Miguel e falou decidida: "Vou para o quilombo encontrar com os meus filhos." "Maria", respondeu Miguel, "faz alguns meses que você sonhou com a sua filha. Lembra do sonho?" "Sim, lembro. Foi um sonho muito nítido. Narcisa me disse que morava na espiritualidade e que estava muito feliz. Mas foi um sonho. Acho que eles estão lá nas montanhas. Quando souberem que fomos libertados por essa santa mulher, a princesa Isabel, que Deus a proteja por umas 10 reencarnações, eles poderão vir morar conosco." "Maria, você sempre foi coerente", argumentou Miguel. "Seja também dessa vez. Você sabe que, quando partimos, iríamos reencontrá-lo somente em espírito, quando esse corpo carnal morrer. A caminhada até o quilombo é difícil. Você terá que levar alimentos, água e agasalho. Lá é muito frio e já não está mais acostumada com a temperatura baixa. Os anos passaram e você já não é mais jovem. Depois, quem lhe garante que eles continuaram lá? Por que você não acredita mais no seu sonho? Pense bem, você conseguirá chegar lá? Aquela vez que o pai João nos deu notícia deles, falou que estavam bem, mas também disse que eles não iriam viver muito. Não lhe contei para não entristecê-la." "Essas comunicações", comentou Maria, "entre os vivos e os mortos, entre nós e os espíritos, podem ser confusas. Você pode ter se enganado, mas eu vim aqui para convidá-la a ir comigo." "Estou velho, Maria. Sinto muitas dores e ando devagar. Acho que não consigo subir a cachoeira." "Vou ver se arruma alguém para ir comigo." Maria falou com todos os que vieram do quilombo. E Jorge, um dos mais novos que desceu a montanha,
resolveu ir lá, avisar os que lá ficaram e voltar. Todos colaboraram. Ele ia a cavalo até a cachoeira, levaria agasalhos e alimentos. Partiu e regressou, 15 dias depois, e contou a todos que encontrou um esqueleto na cabana, e pelas covas todos morreram. Maria chorou. Benedito também quis partir. Sempre amei Ambrosa, a escrava da sinhá Martina, que partiu com eles, vou atrás dela. Miguel tentou persuadi-lo, mas ele foi irredutível. Benedito, então se prepare para ir. Como? Perguntou ele. Você tem que planejar, fazer um trajeto. Terá que ir a cavalo até o porto, comprar passagens de navio até Santos e lá subir as serras para chegar a São Paulo. Como ele quis ir mesmo, todos ajudaram. Ele comprou um cavalo, ganhou roupas, economias dos amigos e partiu. 9 meses depois, sinhá Martina escreveu à mãe. Na carta, ela contou. Sabe o Benedito, aquele escravo do senhor Moreira? Ele veio aqui em casa procurar Ambrosa. Disse-nos que veio a cavalo até o porto, vendeu o animal e com o dinheiro que tinha, pagou para vir de navio. Chegou a Santos sem dinheiro. Trabalhou uns dias por lá e depois veio a pé até São Paulo. Acabou nos achando. Mas Ambrosa, aquela ingrata, no dia em que soubemos que aquela tresloucada da filha do imperador assinou a lei libertando-os, saiu de nossa casa. Mas Benedito não desistiu e acabou achando-a. Não foi difícil, porque os negros libertos vivem em barracos sujos. Encontrou-a com outro companheiro e ela já tinha um filhinho. Benedito matou-a. Que triste fim! Saiu de casa para ser assassinada. Deixou o filhinho pequeno, que o pai e a avó estão criando. Benedito está preso. Tem acontecido coisas horríveis com esses negros libertos. E reclamou de mais coisas. Miguel contou a todos o acontecido. Benedito tinha irmãos e todos sentiram muito. Pior que Benedito matou Ambrosa, pensou Miguel. Deveria ter entendido que para ela não era fácil pertencer a sinhá Martina e que para sobreviver em liberdade teve que arrumar um companheiro para protegê-la. Matando-a, deixou um ser órfão. Talvez morra na prisão. Saiu de um cativeiro para parar em outro muito pior. Não ficaram mais sabendo dele. Somente quando Miguel desencarnou é que soube que Benedito morrera 15 anos depois na prisão, muito arrependido do crime que praticara, e que Ambrosa o perdoara. Um dia, uma sinhazinha procurou Miguel. Era uma moça jovem com 18 anos e lhe pediu: Miguel, eu quero que você faça para mim um chá abortivo. Não sei fazer isso, mentiu Miguel. Conte para mim o que está acontecendo. Ela ficou calada de cabeça baixa e Miguel pensou: sei fazer o chá, mas não faço. Sinto que é errado. Eu não entendo bem o porquê. Acho que o nenenzinho na barriga da mãe é um ser e será uma pessoa. Não sei por que os brancos têm tanto preconceito contra as mulheres sem companheiros ou maridos. Como dizem, ficarem grávidas. Com os negros isso não acontecia. Agora aqui na cidade estão mudando e condenando também. Miguel, eu estou em apuros, exclamou a mocinha. Sou solteira e fiquei grávida, não sei o que fazer. Meus pais, quando souberem, me expulsarão de casa. O que farei? Se fosse casada, iria querer muito esse filho. O pai da criança não pode ajudá-la? Perguntou Miguel. Não,
E não peça para dizer quem é ele. Não falo. Quero ajudá-la e vou pensar como. Agora vá para casa e volte amanhã. Ela foi embora e Miguel ficou pensando. Queria ajudá-la, mas não sabia como. Pediu auxílio ao pai João, que não lhe respondeu. Entendeu que o ex-líder do quilombo não queria dar palpite, e se ele tinha como decidir, poderia fazê-lo sozinho. Se eu morasse sozinho, tivesse um canto meu, traria essa moça para ficar na minha casa enquanto estivesse grávida. Será que assim a Francisca não a abrigaria? Vou falar com ela. Contou a Sinhá o que acontecia com a moça. Coitada da Marcília, apiedou-se Sinhá Francisca. Conheço a família dela e ela desde que nasceu. Está de fato encrencada. Será uma desonra para os pais e com certeza será enxotada de casa. Isso não é cruel? Perguntou Miguel. É, porém ela sabia que aconteceria isso. Não sei por que engravidou. Sinhá Francisca, nós não podemos abrigá-la? O quê? Abrigar uma moça grávida? Não posso! Exclamou a Sinhá. Por que não pode? A senhora não tem que dar satisfação a ninguém, mora sozinha. Mas a moça errou. Quem não erra ou errou de alguma maneira, argumentou Miguel. Não julgueis para não ser julgado. Jesus disse para as pessoas que queriam apedrejar a mulher que traiu o marido, que atirasse a primeira pedra quem nunca pecara. Como também recomendou que fizesse ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Se a senhora fosse jovem e ficasse grávida, não iria querer que alguém a abrigasse? Será mais uma para alimentar. Nada nos falta, nem faltará. Sinhá Francisca pensou por instantes e depois respondeu. Vamos abrigá-la. Amanhã você diz a ela que pode vir. No outro dia, Marcília chorou emocionada ao ouvir que receberia abrigo, ajuda. Vou para casa, pego as minhas coisas, escrevo uma carta para os meus pais e volto. 3 horas depois, ela voltou. Sinhá Francisca acomodou-a num dos quartos e à tardinha todos na cidade já falavam de sua fuga. Demorou 2 dias para descobrirem que Marcília estava na casa deles. Escrevi uma carta contando tudo para minha mãe, sem falar quem é o pai do meu filho. Disse que estava por perto e se eles me aceitassem, era só falar que eu saberia. Pelo jeito, não me querem, choramingou Marcília. Marcília era quieta, ajudava na limpeza, lavava roupa e não saiu da casa. O pai dela, dias depois, veio vê-la e queria obrigá-la a falar o nome do homem que a seduzira. Quando quis bater nela, Sinhá Francisca interferiu, expulsando-o de sua casa. Houve muitos comentários. Sinhá Francisca recebeu muitas críticas e ela respondia. O que Jesus faria nesse caso? Agiria como eu ou como você, que a condena? Quando pararam os comentários, Marcília, que estava grávida de 6 meses, entrou em trabalho de parto. Miguel e Sinhá Francisca tudo fizeram para ajudá-la, mas a criança nasceu morta. Miguel foi enterrá-la no cemitério e o padre abençoou-a. Não queria o nenê, mas depois que me abrigaram, eu quis. Até ia fazer roupinhas para ele. Lamentou-se Marcília, chorando. Quando ela melhorou, resolveu ir embora. Vou para longe. Não quero ficar aqui, não posso nem sair de casa. Desiludi-me muito, amei e pelo jeito não fui amada. Ele não fez nada para me ajudar. Envolvi-me com um homem casado e sofri muito por isso. Vou para uma cidade grande, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Vou conversar com seus pais, talvez eles lhe deem o dinheiro para ir embora, disse Miguel. Os pais de Marcília, querendo ficar livre dela, deram dinheiro e o resto de suas roupas. Sinhá Francisca e Miguel deram muitos conselhos e ela partiu.
Marcília escrevia a eles, arrumou um emprego de babá e anos depois se casou e teve 3 filhos. Tomás veio visitar a avó logo depois que acolheram Marcília. Assim que chegou à cidade, foram lhe contar o que a sua avó fizera. Tomás pediu que a sinhá Francisca contasse a sua versão e ele riu muito ao escutá-la. Vocês dois estão seguindo os ensinamentos de Jesus à risca. Mas não é para praticar? Perguntou ela. É sim, respondeu Tomás. Vovó, queria ajudá-la mais e não sei como. Dinheiro? Tenho pouco. A senhora não quer ir morar comigo? Eu sei que Miguel cuida da senhora com dedicação. Ele pode ir junto. Obrigada, meu neto, mas eu não quero sair daqui. Por que então não coloca Miguel para dormir em um dos quartos dentro de casa? Se isso acontecer, as pessoas vão falar. Justificou-se a Francisca. Quantas maldades em falatórios, disse Tomás sorrindo. Não é certo deixar de fazer algo com medo das fofocas. Mas se a senhora ficar doente, traga-o para dentro de casa, promete? Prometo. Vovó, se a senhora morrer, Miguel não terá para onde ir. Ninguém quer por empregado um negro idoso. O que a senhora acha de passar essa casa para ele? Deixá-la em testamento. Você acha certo isso? E meus filhos, o que acharão? Perguntou sinhá Francisca. E o que eles acham da senhora viver sozinha e passar necessidade? Vovó, eles não ligam para a senhora e a senhora não deve ligar para eles. Tomás foi no outro dia ver se era possível deixar a casa para Miguel, mas ele não tinha documentos, então Tomás passou-lhe a escritura da casa como se ele a tivesse comprado. Vovó, quando a senhora morrer, Miguel continuará morando aqui, eu prometo, afirmou Tomás. Eu confio em você. Fizemos o melhor, exclamou assim a Francisca. Miguel, sempre que podia ir à igreja orar e, todos os domingos à tarde, sinhá Francisca com a lupa lia os textos do Evangelho. Miguel sabia de cor o que Tomás escrevera do Sermão da Montanha. E sempre que tinha que tomar uma decisão, se tinha dúvidas, tentava imaginar o que Jesus faria naquela situação. Não queria ter os ensinamentos decorados, mas colocá-los em prática no dia a dia. E por isso estava sempre consolando, enxugando lágrimas, aconselhando e esforçando-se para amar a todos. Pai João me falou que uma montanha me libertaria. Demorei para entender que era o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus. Esses ensinos seriam setas para minha caminhada rumo à libertação. Bem-aventurados os que escutam e os que seguem. Não é fácil seguir, é como escalar uma montanha de difícil acesso. Precisa de tempo, a caminhada é árdua, os passos devem ser cuidadosamente dados. E todos podem conseguir chegar ao topo, e de cima ver o caminho percorrido e as dificuldades por que passaram, não significam mais nada. A conquista é um prêmio alto, seu autoconhecimento, sua liberdade. E os dois, sinhá Francisca e Miguel, passaram anos tranquilos. A sinhá estava bastante idosa e Miguel também envelhecera. Seus cabelos estavam grisalhos, mas ele continuava forte e atendia muitas pessoas que vinham de toda a região. Aguardem, a história continua.